Gente, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Boa segunda-feira aí para vocês, boa semana. Vamos começar mais aí uma semana aí para mais uma live da preguiça. E o papo de hoje eu quero conversar com quem já tem agência. Na realidade serve para qualquer pessoa na realidade, né? Que vá montar também, porque assim, esse aqui ele é um problema específico de quem já tem agência, tá? Agência de cuidadores. Se você ainda não tem a sua agência de cuidadores, é um problema no que você não precisa se preocupar agora, mas é um problema que você vai ter, pode ter certeza. Bom dia, Victor, especialista em Alzheimer. A Daiane tá aí. Victor, Adriana, enfermeira. Beleza, gente? Vou trazer um conteúdo assim, como eu disse, é um conteúdo para quem já tem agência. Ele é um pouco avançado, tá? Só que se você vai começar agora, é um problema que você já precisa começar resolvendo ele. Olá, Jude, beleza? Ó, o RL Ergonomia. Tá. O que acontece? O que é muito comum para nós donos de agência, e eu caí nessa armadilha no começo, que era a seguinte: lá naquele começo, eu ficava com medo de perder contratos para as minhas próprias cuidadoras. Olha só que louco isso. Para minhas próprias cuidadoras, porque eu não via que a minha importância dentro daquele contexto. Porque o que eu pensava? Eu pensava, poxa, é, é elas que fazem o trabalho, né? Eu só tô aqui nos bastidores. Eu não, sabe? Eu comparava a minha importância como agenciador com a importância delas como cuidadoras, e eu colocava isso numa balança, e na minha balança naquela época, eu entendia que, cara, não era muito justo isso, entendeu? E assim, e no começo eu perdi contratos para cuidadoras por falha minha, porque depois com o tempo eu fui vendo que isso era uma falha minha, porque naquele começo nem eu entendia a minha importância naquele contexto, tá? Assim, e como que isso eu fui desenvolvendo? Isso aí eu fui desenvolvendo aos poucos com a experiência, e conforme eu fui entendendo a minha importância naquele contexto, eu falei, opa, não é bem por aí, né? Elas sim, elas têm a grande importância, as cuidadoras têm grande importância naqueles atendimentos, porque 90% do piano é elas que carregam. Só que eu entendi o seguinte, que sem os meus 10%, isso não aconteceria, entendeu? Os meus pequenos 10%, ele era essencial para que tudo aquilo acontecesse. Que se não fosse eu naquele contexto, aquilo tudo não estaria acontecendo. E assim, beleza, a primeira parte eu superei, eu entendi, tá? Eu entendi que a minha importância. Só que assim, cara, não basta somente você entender a sua importância. O mais importante é você saber comunicar a sua importância naquele contexto para que as cuidadoras entendam em relação à sua importância. É tudo uma questão de entendimento e comunicação correta, porque não adianta você saber da sua importância naquele contexto se elas não vê esse benefício. Beleza, eu falei a palavra benefício, eu vou assinar para a galera aqui. Bom dia, orelhinha chique. Opa, tô derrubando tudo. Tá, vou continuar lá. Depois eu respondo algumas perguntas. Se vocês quiserem colocar alguma pergunta aí, pode colocar, porque senão eu perco a linha de raciocínio aí, eu sou meio burrão. Aí eu acabo perdendo o fio da meada. Vamos lá, eu falei benefícios. Beleza, falei benefícios. O que você precisa saber? Primeiro de tudo, você como dono de agência, você precisa entender quais são os seus benefícios para você comunicar. Porque o que você precisa fazer? Explicar para suas cuidadoras os benefícios dela estar trabalhando para você. É óbvio que existe, a gente não é hipócrita aqui para dizer que não existe também os malefícios. Eu não falo malefícios. E assim, a única coisa que o home care, né? Se eu fosse cuidador, eu optaria pelo particular, pelos valores. Porque trabalhar para um home care tem seus benefícios, sim. E você precisa comunicar isso.
Benefícios como, por exemplo, você, dono de agência, você é uma garantia para o cuidador de recebimento dos plantões. Ou seja, você transfere a sua credibilidade. Eu sempre falo o seguinte, ó, nós somos a mesma coisa que o Mercado Livre. Você sabe o Mercado Livre lá, onde você compra as bugigangas sua lá? O que o Mercado Livre é? Ele é um garantidor. Ele garante que o cliente vai receber o produto e que o fornecedor ele vai receber o dinheiro. Eu olho o dono de agência como mais ou menos como isso aí. Você garante que você é uma garantia para o cliente que ele vai receber o atendimento, um atendimento de qualidade, e você garante, em contrapartida para o cuidador, que ele vai receber o plantão que ele fez. E não sei se aconteceu já com você, e essa pergunta é para dono de agência. Seguinte, eu recebo direto esse tipo de indagação de cuidador aqui. Eles falam assim, Dene, olha, ligou um filho de fora aqui, uma pessoa precisando de cuidador, mas eu fiquei com o pé atrás, eu não conheço, eu preferi não pegar, mas eu passei o seu contato, tá? Você vê, você negocia, se puder me encaixar, beleza, tá? Porque com você, Dene, eu já tenho essa confiança, eu prefiro que você que feche. Entendeu? O que aconteceu aqui? O próprio cuidador, ele já sabe que é garantido comigo, entendeu? Aí eu penso, opa, então se eu sou uma garantia, isso aqui também é um benefício, tá? Ou seja, o primeiro benefício que eu posso elencar dos benefícios para o cuidador é o fato, tá? É o fato de que eu sou a garantia de que ele vai receber. É seguro, eu dou segurança para ambas as partes, beleza? Qual que é o outro benefício que a gente pode colocar aqui para o cuidador trabalhar para a sua agência? A possibilidade de trocas de turno. Se você tem agência, você já percebeu, e isso acontece bastante, principalmente com cuidadores que acabam tendo filho, que ele precisa mudar a conformação do trabalho. Por exemplo, se ela faz um plantão diurno, ela acaba tendo essa possibilidade de falar assim, tem como você me colocar, assim que surgir uma oportunidade, me colocar num plantão noturno? Ou seja, qual que é esse benefício? É o benefício da flexibilidade de horário. E a agência proporciona isso para o cuidador. O cuidador que não está contente durante o dia, quando é possível, lógico que você não vai substituindo assim, tirando a revalia assim, você vai falar assim, olha, é o seguinte, não, pode ter certeza, quando for possível, eu vou fazer essa troca, beleza? Segundo benefício, então, é a flexibilidade de, primeiro, garantia, segundo, flexibilidade de turnos, terceiro e muito importante, que é a possibilidade de mais plantões. A possibilidade não só de, se caso encerre um contrato, você, agência, realocar essa cuidadora numa outra casa, mas também a possibilidade de passar para ela plantões extras, tá? Ela sabe que se ela se ela fizer um bom trabalho, ela sempre vai ter as portas abertas com a sua agência. E essa possibilidade de fechar mais contratos, você pode ter certeza, é muito mais fácil ela fechar contrato com uma agência que está constantemente procurando, constantemente investindo em marketing para trazer novos clientes, do que ela atender no particular. No particular, ela vai precisar fazer o investimento, porque não existe almoço grátis, a gente sabe disso, o cliente não cai do céu, né? Ela vai estar... Ela sabe assim, opa, eu tenho a garantia de que ele está trabalhando há bastante tempo no mercado, eu vou praticamente transferir essa credibilidade dele para eu poder ter aqui os meus plantões. Deu para entender? E assim, como eu disse, vão fazendo uma lista desses benefícios aí para você saber comunicar isso, para você saber comunicar, tá? Eu acho assim, existe muitos benefícios, sim, para o cuidador trabalhar para a agência. Na minha opinião, o único malefício são os valores, porque matematicamente não é nem questão que o dono da agência não quer te pagar melhor, se você é cuidador, está aqui, está escutando isso. É porque a matemática não tem como você dividir. Se tem um intermediador, vai ter gente, ele vai estar ganhando a parte dele, e é justo que ele ganhe a parte dele.
Beleza, garantia de recebimento. Outra coisa, ter respaldo, tá? Quando você tem respaldo de que você tá indo lá, só que assim, não é somente o cuidador, não tá somente colocando o nome dele, ele também tem o respaldo do nome da agência atrás. Porque se caso aconteça alguma coisa que ele não pode ir no plantão, ele simplesmente vai ligar para a agência vai fazer substituição. Simples assim. E essa simplicidade, quando o cuidador autônomo está atendendo a família, na maioria das vezes não existe. Você, na maioria das vezes, se você é um cuidador autônomo e assumiu uma residência, meu, você tem que ir se arrastando se você estiver doente. Se acontecer alguma coisa com seu filho, se acontecer qualquer coisa, na maioria das vezes você vai de qualquer jeito para fazer o seu plantão, independente, você não tem aquele respaldo. E assim, o outro respaldo que a agência dá também é para intermediar algumas situações dentro da casa para o cuidador. Qual que é hoje, assim, a reclamação clássica de todo cuidador? A família quer que eu faça faxina, né? Quer que eu faça trabalhos domésticos. Quando você trabalha para uma agência, na maioria das vezes isso não acontece, pelo menos na minha, eu estou falando por mim, tá? Porque eu sou o responsável para, se caso a família comece a passar algum serviço doméstico para esse cuidador, eu vou falar, opa, não é isso que está no nosso contrato. Ó, a gente tem um plano de cuidado aqui, as atribuições do cuidador é essa. Eu espero que isso não aconteça. Ou seja, o cuidador ele não precisa se indispor com a família, entendeu? Ele não precisa se dispor, porque quem vai se indispor é o home care, né? Ele tem esse respaldo de alguém que intermedie vários contextos durante o dia a dia. Isso pode se passar para várias situações. Ah, é uma colega que está atrasando. A cuidadora não vai chegar na colega, oh, atrasou. A cuidadora vai falar para o dono da agência. Aí o dono da agência vai chegar na colega e falar assim, ó, por favor, não vamos atrasar mais, você está atrapalhando a pessoa depende de transporte, ela perdeu o ônibus da última vez. Ou seja, é outro benefício também para o cuidador, tá? E assim, não, é importante, é muito importante que você comunique isso para que as cuidadoras, como eu disse, não fiquem com a sensação de que você não faz nada nesse contexto, tá? E você tem essa obrigação de fazer essa comunicação para você não ser descartado, tá? Isso aí é um fato. Mas assim, além de comunicar os benefícios, você também precisa não só falar, você precisa também agir, você precisa ter atitude, porque geralmente é sempre, atitude vale mais do que palavras. Não adianta você falar, olha, aqui eu vou intermediar tudo para você. Se você tiver algum problema na casa, você me fala que eu vou e resolvo com a família. Aí a família começa a colocar ela para fazer faxina, ela reclama para você e você não faz nada. Entendeu? A sua atitude, ela é ainda mais importante do que as suas próprias palavras, tá? Então tá, benefício, atitude, outra coisa que você precisa saber comunicar muito bem, que é a sua importância dentro daquele contexto, tá? A sua importância dentro daquele contexto. Isso fica mais fácil de nós comunicarmos quando você está atendendo uma família na qual você precisa gerenciar uma equipe, tá? Gerenciar uma equipe. Por quê? Você está fazendo um papel de gerente de escala ali que nenhuma delas estão fazendo. A função delas é fazer, a função delas é fazer, prestar os cuidados. Ela vai fazer das 7 às 19 horas já não cabe mais a ela, já é outra pessoa que vai fazer. Ou seja, se não tiver você para organizar esse rolê aí, não vai rolar. E outra, numa família que precisa de uma equipe, a cuidadora ela precisa entender que ela sozinha ela não conseguiria tocar aquele contrato, porque é um contrato de 24 horas. Ela sozinha ela não vai conseguir, ela vai precisar de mais ajuda, ela vai precisar de mais pessoas, ela vai precisar lidar com gente. Se a expertise dela é cuidar do paciente e não fazer
ter essa parte diplomática de negociar com outras pessoas, ela sabe que ela é boa em cuidar, ela não é boa de lidar com pessoas, em gerenciar equipe. Ou seja, ela já vai ficar nítido ali. A parte dela é fazer o bom cuidado. Essa parte de gestão, aí já não é com ela, entendeu? Você precisa saber demonstrar essa sua importância. Beleza. Outra coisa que você precisa saber comunicar, os investimentos que você faz. Por quê? Lembra que eu falei não existe almoço grátis? Não existe almoço grátis? Exatamente, não existe almoço grátis. Aquele cliente chegou até você por quê? Antes de tudo, você trabalhou, primeiro de tudo, construindo a sua credibilidade, que isso aí é longo prazo, isso aqui é o mais difícil de se construir. Ó, você começar uma empresa e manter ela com a credibilidade, não só com o cliente, credibilidade com os cuidadores também. Você fez um trabalho prévio muito antes. Aquele cliente que ela está atendendo hoje não é resultado daquele seu trabalho de 6 meses. É o seu trabalho desde o começo. E você precisa demonstrar isso para a cuidadora e explicar isso na hora do alinhamento. Olha, a gente está fazendo um trabalho aqui desde 2012. Olha, eu me dedico muito para que isso aqui aconteça. Desde 2012 eu estou aqui diariamente, intermediando. Enfim, eu crio a minha narrativa para demonstrar a importância e o trabalho que eu fiz lá atrás. Tá? O investimento eu estou falando investimento de tempo, tá? Tempo e energia por enquanto. Eu nem falei sobre o investimento em dinheiro, que é outra coisa que eu posso criar um approach para que eu chegue até a questão do investimento financeiro. Voltando àquele cliente que ela está atendendo, aquele cliente que ela está atendendo não caiu do céu. Eu tive que, primeiro de tudo, parar o meu dia, criar uma estratégia de campanha de captação desse cliente. Fiz isso. Coloquei a campanha para rodar, sem garantia nenhuma que eu teria clientes, tá? Tô otimizando diariamente essas campanhas para que, ó, isso aqui funcionou, essa idade não funcionou, troca o público, troca criativo, para até que enfim eu impactar aquele cliente. Opa, agora eu vou agendar a entrevista. Vou agendar a entrevista. Chegando lá, eu tenho que investir meu tempo de ir até o cliente, né? Estou investindo tempo, agora estou falando sobre tempo. E ainda eu vou ter que ter a competência de fazer com que aquele possível cliente se torne um cliente. Olha só a jornada que é. Desde você criar um anúncio, agendar uma visita e fazer o fechamento. Quanto investimento de tempo, energia e expertise foi colocado nesse processo? Se você entende isso, você consegue comunicar de forma correta. Gente, eu não vou nem falar sobre os riscos que o dono da agência ele corre para que aquele cuidador tenha o plantão dele. O risco ele é muito grande. E quando você faz toda essa reflexão em relação à sua importância, na maioria das vezes, aquela ideia que você tinha lá atrás, que você pensava assim, poxa, nossa, mas não me parece justo mesmo, elas que cuidam do paciente e eu não faço nada. Você vai perceber o seguinte, que à medida que você entende toda essa sua importância, faz essa sua reflexão, você vai entender, você vai falar, poxa, eu estou ganhando pouco, eu deveria ganhar mais, porque é pouco por tudo isso que eu faço e venho fazendo, né? Não vou nem falar também, garantir. Qual que é outro benefício para a cuidadora? Poder receber um plantão adiantado. É só ligar para você, você faz um Pix, cai na hora da conta. É outro benefício. É outro benefício. Gente, o papo era esse. Como eu disse, entenda a sua importância nesse contexto, tá? Porque sem você, nada disso tudo estaria acontecendo, tá? Nada disso tudo estaria acontecendo. Entenda a sua importância para que você construa a sua narrativa, mas que você também, além de você construir a sua história da sua importância, dos benefícios delas estarem com você, para que você saiba também comunicar essa importância, para que elas fiquem com aquela sensação de que você realmente é importante, porque você é importante nesse contexto, só que você não está sabendo comunicar, porque você não sabe nem qual que é o seu valor nisso tudo. Gere valor naquilo que você, agenciador, faz, para que você não corra o risco de perder clientes, enfim, tá? E é isso aí. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Bom dia, a cena.
Eu acena, tô acenando para todo mundo. Não falei com ninguém. Só tô acenando. Tá, Thaís tá aí, Cris Funk. Opa! Eu acho que acabou aqui, gente. Tá, o professor Rafael Marinho, fera. Ah, sigam o professor Rafael Marinho, tá? O cara é muito bom. Sobre a PL da enfermagem, nossa, eu acompanhei bastante. Ele era diário. Vamos lá, vamos lá. A Grazi. Cara, não tem. Obrigado, Rafael. Adriana, bom dia. É isso aí. Não tinha perguntas. Encerramos por aqui. Beleza, gente? Vou deixar essa live salva aqui. Beleza. Ah, a Adriana perguntou: panfletar em bairros é uma boa? Em bairros chique, tá? Não vai gastar energia e tempo em bairros no qual não tem cliente com poder aquisitivo para te atender. Tá? E não é uma visão elitista, falar, ai, não atende, só atende rico. Gente, não vem com essa conversa, não. É questão de lógica de mercado. Você vai gastar ficha com quem não pode comprar o seu produto? Se você vai fazer isso é burrice, Madre Teresa de Calcutá. Não é por aí. Se você quer fazer uma ação, uma boa ação, tem um projeto social, ajude de outra forma. Infelizmente, para você atender o paciente que não tem poder aquisitivo, para você ter lucro, você vai ter que explorar o cuidador. E não explore o cuidador. O cuidador é. Parabéns, sua live, passei a me interessar. Orelhinha chique, legal. Valeu, Thaís. Thaís tem um trabalho legal também lá em Santa Catarina. É isso aí, galera. Vai ficar salvo aí, tá? E vamos que vamos. Boa semana para vocês e escovem os dentes para dormir.